Olá, povo de Deus, aqui quem fala é o irmão Estevão Maria. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, uma honra poder finalizar esse Consagrate, essa quarta e última formação. E desde já eu quero agradecer você que acompanhou, você que se inscreveu no nosso Consagrate, você que fielmente fez os seus exercícios. Eu, de maneira especial, responsável por essa consagração, eu agradeço você, a sua fidelidade e sem mais delongas, vamos iniciar o nosso Consagrate, a nossa formação, amarrando tudo aquilo que Deus deseja derramar e suscitar em nossos corações nesta última formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e minha rainha. Eu te entrego e consagro com toda a submissão e amor meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas ações, passadas, presentes e futuras. Concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo tua boa vontade, para a maior graça de Deus. Amém. E o tema de hoje, que amarra todo o nosso Consagrate, sei que você que se preparou para o Consagrate deve estar extremamente ansioso, outros estão em crise, porque leram um tratado e agora você olha para si e fala, meu Deus, eu sou um miserável, sou um pecador, e é justamente por isso que nós abraçamos esta devoção. O tema é efeitos que essa consagração causa na alma fiel e as práticas particulares dessa devoção. Por quê? Tudo o que nós aprendemos até agora tem que gerar em nós uma mudança, uma conversão. Se aqueles homens, os 3 magos, encontraram-se com Jesus e voltaram por outro caminho, também nós devemos, ao se encontrar com Cristo e adorá-lo, nós devemos mudar o caminho. E essa prática das orações, essa prática cristã, nós devemos mudar. E toda mudança gera em nós efeito. Nada nessa vida, sem a causa não tem um efeito, e sem o efeito não tem a causa. Então nós devemos nos atentar. E na última parte do tratado, ele vem dizer justamente isso, a causa que os efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que é fiel. E toda pessoa que é fiel alcança graças diante de Deus. E é bonito porque toda a Sagrada Escritura, em muitos momentos, ela destaca pessoas que foram fiéis a Deus. E existe algo muito bonito, aquilo que Isabel diz a Nossa Senhora: bem-aventurada és tu, Maria, porque creste, porque hão de se cumprir tudo aquilo que da parte do Senhor te foi prometido. E Maria foi aquela que, deixada ser guiada por Deus, Deus realizou todas as promessas sobre a sua vida. E é bonito porque diante de tudo aquilo que nos foi tratado aqui nessa formação, nesse tempo de consagração, eu acho bonito porque a devoção à Virgem Maria, se nós pudéssemos resumir de forma muito prática, nós vivemos de forma mais radical o nosso batismo. Nada mais que isso, nada mais que isso. Porque tudo sempre vai nos remeter ao nosso batismo, a renunciar o pecado e amar a Cristo e ser fiel à sua igreja. Simplesmente isso. E é bonito, porque no primeiro artigo, já no capítulo 7, antes de nós encerrarmos a própria leitura do tratado, vem nos dizer: pela luz que o Espírito Santo vos dará, por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo o bem. Em consequência deste conhecimento, vos desprezareis. Porque essa prática, deixados ser guiados pelo Espírito Santo, nós sabemos que nós não somos autossuficientes para seguir a Cristo. Porque, como o Padre sempre diz isso para nós, com o pecado original nós fomos afetados na nossa vontade. E a partir disso, é uma luta nós seguimos o caminho de Deus.
E é por isso que sempre a igreja ela é muito sábia em dizer que é pelo Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora que nós conheceremos quem nós somos, e a partir disso, e esse desprezo não é um desprezo de eu simplesmente ignorar quem eu sou, ou simplesmente pensar que eu sou totalmente ruim, o desprezo de literalmente você se descartar. Não, muito pelo contrário, não é exatamente isso. Mas é o desprezo de entender que há em mim muito mais aquilo que é mal do que aquilo que é bom. E que é Deus, pela ação do Espírito Santo, que me conduz à graça de Deus. São Paulo ele vem nos dizer, muitas vezes eu faço mal que não quero e não faço o bem que deveria ser feito. E a partir desse desprezo, de saber que é Deus que dá graça, é o Espírito Santo, e nós temos os testemunhos dos apóstolos, enquanto eles foram autossuficientes, eles não foram capazes de fazer a vontade de Deus. Pedro, por mais que amasse a Jesus, ele o negou, e pouco tempo atrás nós presenciávamos isso na Semana Santa. E é através da humildade, quando nós entendemos que nós somos pequenos. E o tratado mesmo vem dizer, como uma lesma asquerosa ou como um sapo, que nós devemos, enfim, a exemplo de Nossa Senhora, uma profunda humildade para entender que é através, quando nós nos diminuímos, que Deus cresce em nós. Porque é o Espírito Santo que nos capacita para esta missão. Porque muitas vezes você chegou até aqui nessa formação e pensava que estava tudo bem, que você estava muito bem, que você estava voando, mas é o Espírito Santo que nos capacita para essa graça. Porque não é pela força humana, mas é pela graça divina que nós somos conduzidos a Deus. Em nenhum momento na Sagrada Escritura e na história dos santos vocês vão ver que por força própria eles alcançaram a santidade, mas foi pela ação do Espírito e pela humildade de entender que nós devemos diminuir para que Cristo cresça, que eles alcançaram a graça de Deus. E é muito bonito, porque essa fé nos conduz a confiar em Nossa Senhora. Porque existia uma missão especial de Nossa Senhora, que era para ela manter os discípulos pertos, porque em Pentecostes a graça de Deus estaria presente na humanidade. E é bonito porque o tratado vem dizer a participação da fé de Maria, porque a Santíssima Virgem vos dará uma parte de sua fé, a maior que houve na terra, maior que todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos, porque ninguém mais acreditou na graça de Deus do que a Virgem Maria. Ninguém teve fé maior do que a fé da Virgem Maria. Porque quando todos deixaram de acreditar, ela permaneceu fiel. Ela permaneceu aos pés da cruz, junto de Jesus, junto do Senhor. Ela sempre vai ser esse caminho que nos leva a Jesus. Jesus veio através do mundo, a porta da vida, da salvação, veio através do ventre da Virgem Maria. E como nós vemos nesta imagem de Fátima, Jesus está no ventre de Nossa Senhora. Todas as imagens da qual Nossa Senhora não está segurando o menino Jesus, Jesus está no ventre de Nossa Senhora. Irmãos, isso é muito bonito, porque o tratado mais para frente vem nos dizer, essa fé mais profunda, tereis em toda a vossa conduta uma fé pura que vos levará à despreocupação por tudo, que é sensível e extraordinário, uma fé viva e animada pela caridade, que fará com que vossas ações sejam motivadas por puro amor, uma fé firme e inquebrantável, como um rochedo, que vos manterá firmes e constantes no meio das tempestades e tormentas, uma fé ativa e penetrante, semelhante a uma chave misteriosa, vos dará a entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos homens e no coração do próprio Deus, fé corajosa que vos fará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. O tratado ele é muito belíssimo quando vem trazer não só a participação de Nossa Senhora, porque quando nós imitamos a Nossa Senhora, nós imitamos a Cristo. Porque Nossa Senhora, de forma muito profunda, ela vem como essa mãe,
como o próprio tratado vem dizer e vai falar mais à frente, que existem 3 pontos principais da devoção a Nossa Senhora e que ela emprega em nossos corações. E um deles é a sua fé inquebrantável. Porque diante do anúncio do anjo, do mistério da qual Nossa Senhora se dispôs a viver, Deus confiou a ela algo muito grandioso, muito grandioso, muito grandioso. E esse amor de Nossa Senhora é um amor de mãe, um amor que cuida, uma mãe que protege, uma mãe que ampara, uma mãe que sempre vai estar junto com os teus filhos. E esse amor nos conduzirá a essa graça. E com esse amor de Nossa Senhora, ela vai aliviar os nossos corações de todo e qualquer tipo de escrúpulo e temor servil. Irmão, o que seria o escrúpulo? É o exagero em pensar que Deus vai nos castigar por tudo. Deus é misericórdia. Gente, não estou dizendo aqui que nós devemos fazer coisas de qualquer jeito, não. Mas quando nós confiamos no amor de Deus, nós sabemos que Deus ele olha com misericórdia, porque muitas vezes nós pecamos porque não sabemos o que estamos fazendo. E quando nós temos essa confiança em Nossa Senhora e nesse amor de Deus, nos conduz a uma liberdade interior de se doar pelos que o Senhor nos confiar. Porque a mensagem de Cristo é amar o irmão e amar a Deus. Amando a Deus, eu devo amar o meu irmão. Porque se meu irmão é imagem e semelhança de Deus e eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. E cada vez mais, quando nós pecarmos, nós nos colocaremos diante de Deus com muita humildade. E esse Pai que ama há de nos perdoar. E é bonito porque essa devoção a Nossa Senhora nos encherá de grande confiança em Deus e nela. Porque se até Jesus confiou em Nossa Senhora. Imagina Deus em sua grandeza confiar o próprio Deus a uma menina. Então, gente, é belíssimo isso e dá crise olhar para tudo isso e muitas vezes olhar para a nossa vida e não ver essa certa coerência, mas Deus dá a graça, porque Nossa Senhora ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E por intermédio dessa boa mãe que confiou, que acreditou, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste, porque onde se cumprir tudo aquilo que da parte do Senhor te foi dito. Assim disse Isabel e Nossa Senhora confiou, e Nossa Senhora viveu. E, gente, é bonito, porque diante do mistério de Deus, Nossa Senhora nunca se engrandeceu. Ela era mãe do Salvador e nem por isso ela, diante dos homens, quis crescer. Porque Nossa Senhora sabia que era necessário que ela diminuísse para que Cristo crescesse. E é muito bonito, é muito lindo, quando ao longo de toda essa história, diante da alma que é fiel, da alma que entende esses processos, que quanto mais eu me ancoro em Nossa Senhora, quanto mais eu me abraço a Deus, Deus ele realiza as graças deles em minha vida, porque ela é o tesouro de Deus. Ela possuiu em seu ventre a salvação da nossa humanidade. E através dela, desse amor de mãe, Deus vai derramar em nossos corações essa graça. Porque ao ponto que nós nos aproximamos da Virgem Maria, elas não só nos apontará a Deus, mas nos levará a uma glorificação ao nome de Deus, a louvar a Deus em diante de todas as dificuldades, a louvar a Deus diante de todas as tribulações da minha vida. E todo aquele que é fiel a essa devoção sempre vai engrandecer a Deus. Paulo e Silas na prisão, por mais que estivessem passando dificuldades, eles louvavam e bendiziam o nome de Deus. E todas aquelas almas que seguem a Maria se transformam à imagem de Cristo. Porque se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas dessa devoção, ela dará fruto em seu tempo, e o seu fruto, se não outro, o próprio Cristo. Porque o anjo Gabriel disse, anjo Gabriel não, minto, Santa Isabel disse, bendito é o fruto do teu ventre. E Deus ele disse que a nossa árvore seria conhecida pelo fruto. E que fruto deu o ventre da Virgem Maria, senão a nossa redenção, senão a nossa salvação. Porque, irmãos, todos os santos,
todos os santos, sem exceção, só são santos porque eles imitaram a Virgem Maria, porque eles seguiram esse caminho, essa pequena via de amor a Jesus, de ser semelhante a Deus, desprezando desprezando a si mesmo, se apegando a Jesus. Nenhum santo se engrandeceu, mas eles se diminuíram para que a graça de Deus crescesse neles. E o tratado vem dizer: Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. Não há outro ventre, não há outro lugar na qual nós devemos habitar, da qual nós devemos ser fiéis, senão ao ventre da Virgem Maria. Porque todos os santos seguiram esse caminho. Todos os santos são totus tus, Jesu per Maria. Todos os santos são todos de Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Porque quem viveu mais com Cristo senão a Virgem Maria? Enquanto humanos, só o Pai vive e viverá eternamente com Jesus. Mas a única pessoa que mais viveu tempo com Jesus foi a Virgem Maria. Então, quando nós queremos conhecer uma pessoa, nós nos aproximamos daquela pessoa com quem ela mais viveu. E com quem mais viveu Jesus do que a Virgem Maria? E Maria conhece Jesus. Então, nesse exemplo, irmãos, nós devemos, ainda que nós não consigamos entender totalmente essa devoção, ainda que fique confuso, ainda a gente tenha os receios de confiar a Jesus, Jesus veio ao mundo pela Virgem Maria. E ele diz aos pés da cruz a São João: Filho, eis aí a tua mãe. E disse à mãe: Mãe, eis aí o teu filho. Lhe entregando a nós a Virgem Maria. A última coisa que Jesus entregou antes de morrer foi a sua mãe à humanidade, porque Jesus sabia que ela seria de grande valia para nós. E é bonito porque, diante de tudo, gente, sempre, 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 tudo sempre nos levará para a maior glória de Deus. Porque todo aquele que segue a Cristo através de Maria alcançará graças muito maiores do que através de vários e vários outros sacrifícios. E o tratado vem nos falar isso. Ele tem muitas coisas a respeito disso. Confesso que fazer esse último consagrate eu estou bem nervoso, mas Deus ele dá uma graça. Deus dá uma graça especial. Porque quando nós nos desapegamos de nós mesmos para seguir a vontade de Deus e nos apegamos à Virgem Maria, quando nós nos abandonamos aos braços dela, Deus derrama graças copiosas. Porque ela sabe o que agrada a Deus. Nós ofertamos o que temos e Maria, como uma boa mãe, pega, enfeita e entrega a Cristo aquilo que nós precisamos. E ela é uma mãe atenta que sabe das nossas necessidades. Ela é aquela mãe que diante daquilo que você vive, das tuas dificuldades, ela vai ser aquela mãe que vai te ajudar. Filho, eles não têm mais vinho. E como um bom filho, ele escutou o pedido de sua mãe e disse: Mãe, tá bom. E Nossa Senhora aos discípulos e aos empregados daquela festa diz: Fazei tudo o que o meu filho vos disser. Nada mais que isso. Nossa Senhora, ela poderia muito bem chegar para Jesus e falar: Filho, eles não têm mais água, você é Deus, então você vai fazer tudo o que eu te pedir. Não. Nossa Senhora olha com muita humildade, mesmo sabendo que ela era mãe de Deus e ela tinha autoridade sobre Jesus. Ela disse: Fazei tudo o que o meu filho vos disser. Nossa Senhora é a seta que aponta para Cristo. Ela não quer nada para si. E tudo isso para quê? Para que a glória de Deus seja maior em nossas vidas. E cada vez mais que nós nos apegamos com fidelidade a essa devoção, nós começamos a entender, começamos a ser mais dóceis a Deus e entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ao ponto que nós seguimos o seu exemplo, nós nos entregamos, nós deixemos com que Deus agisse em nossas vidas. Deus, com muito amor, Ele quer que o nosso coração seja semelhante ao dele. E o coração de Jesus, o amor de Jesus,
ele aprendeu com a Virgem Maria. Nossa Senhora, ela está totalmente ligada a Deus. Ela, em plenitude, Deus, em sua grandeza, elevou a Virgem Maria em corpo e alma para o céu, porque não poderia deixar que o templo da Santíssima Trindade se corrompesse. E ela, desde toda a eternidade, é a única pessoa que contempla face a face o próprio Cristo. E ela, do céu, intercede por nós. E diante disso, irmãos, nós chegamos aos efeitos que a própria devoção em si, ela gera em nós. Porque, de forma eficaz, irmãos, essa devoção, ela não se consiste no externo, mas ela consiste no nosso interno. Assim como uma oração sincera, quando nós podemos comparar a do fariseu e do publicano. O fariseu que se comparava com os outros e agradecia por não ser semelhantes a ele. Mas aquele jovem publicano que mal olhava para os céus e dizia: Senhor, perdoe-me porque sou pecador. Era um homem que se desprezava as suas misérias, mas que olhava para Deus com muita humildade e no seu interno dizia: Senhor, que a sua graça seja feita em mim. E Deus, ele deseja derramar em nós, irmãos, porque todo esse processo, todo esse caminho do próprio tratado nos conduz a essa realidade, esse caminho de sair do externo e ir verdadeiramente para o interno. Porque o verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele não só é externamente, mas ele muito mais que externo, ele é interno. Ele olha para tudo aquilo que ele faz com amor. E a exemplo da Virgem Maria, as suas pequenas obras o levam a glorificar a Deus Pai. E tudo é muito bem pensado no tratado. E nós devemos pedir, irmãos, a graça a Deus de um conhecimento mais profundo de si mesmo. Porque a graça de Deus só se dá plenamente naqueles que se conhecem e se reconhecem, que são pequenos, que sem a graça de Deus eles não são capazes de compreender aquilo que Deus faz. Por isso que a primeira semana dos exercícios ela é chamada a isso, ao conhecimento de si, o desprezo de si, a essa realidade de saber que eu gostaria de fazer o bem e acabo fazendo o mal que não gostaria. E nesse espírito de humildade, por que ser humilde, irmão? Porque quando nós nos rebaixamos, Deus manifesta a graça dele. Ele mesmo disse: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E é muito bonito, porque aquele que confia em Deus, aquele que é humilde, aquele que é pequeno, alcança grandiosas graças. Nenhum milagre foi realizado na Sagrada Escritura e até hoje foi feito por quem é soberbo, porque a própria Virgem Maria vem dizer que Deus existe a sua graça aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus existe a corações soberbos. Deus resiste a corações que não se dobram diante dele. E nós devemos dobrar o nosso coração diante dessa presença. E o tratado tem todo um caminho. O autoconhecimento é necessário, porque sem esse autoconhecimento, como que nós vamos nos medicar diante de Deus? Como nós vamos apresentar as nossas doenças diante de Deus? E é belíssimo, porque as semanas seguintes, através da ação do Espírito Santo, ele vai nos ensinar a conhecer a Virgem Maria e a conhecer a Cristo. Porque tudo se resume a Cristo. Tudo. Ele é o princípio, é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Tudo se resume a Cristo. A devoção à Virgem Maria nada mais é do que seguir a Cristo de forma mais radical, de amar a Cristo através da Virgem Maria. E todas as vezes que nós nos sentirmos mal, que nós tenhamos esta simples oração: Senhor, que eu vos conheça, ou Senhor, que eu veja. Porque, irmãos, muitas vezes nós esquecemos de olhar para Cristo. E muitas vezes, dos nossos apegos, nós deixamos de acreditar em Deus. Nós deixamos de ter a mesma docilidade de Nossa Senhora. Mas o tratado ele vem nos dar um
direcionamento a respeito do caminho que nós devemos fazer. E cada semana dos exercícios é uma graça, é uma ascese que nós fazemos. A ascese é esse movimento meu em direção a Deus, ainda que forçoso, mas é o forçoso que nos leva a Cristo. E nós devemos, assim como Nossa Senhora, que apressadamente, após o anúncio do anjo Gabriel, se colocou a serviço. E nós também devemos, com toda a graça, com todo o amor a Deus, seguir esse mesmo caminho. E o tratado vem dizer que aqueles que estão para se consagrar devem se confessar na intenção de se darem a Cristo, na condição de escravos por amor e pelas mãos da Virgem Maria. E aquele que se entrega a Cristo pelas mãos de Maria alcança a santidade. Isso é fato. E depois o tratado ele vem nos comunicar, nos esclarecer a respeito das próprias devoções que essa devoção gera em nós. O primeiro de todos é a coroinha, que muitos esquecem, que nos leva a enaltecer a Virgem Maria. São 4 Pai Nossos e 12 Ave Marias, onde nós entregamos a Nossa Senhora e coroamos ela. Cada Ave Maria rezada com amor é uma rosa que nós colocamos aos pés de Nossa Senhora. Isso é uma tradição antiga, mas que é muito eficaz, e muitas vezes, se nós nos esquecermos do simples, irmão, nós não vamos estar atentos àquilo que é grandioso. E todos aqueles que com muito amor rezam essas orações estão diante de Deus. E o tratado também vai dizer aquilo que é externo, quando vem nos dizer a respeito da cadeia. Irmão, a cadeia, o que ela significa? De forma muito prática, demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria e trazer com um sinal visível aos homens a nossa escravidão a Deus. E também de lembrar que Cristo, com a sua morte, nos livrou das cadeias do pecado e da nossa condenação. Então, para isso serve a cadeia. Não é somente usar a cadeinha com medalha não. Há algo muito mais profundo nisso. São João Bosco diz que quando nós estamos próximos de uma tentação, nós devemos beijar algo santo, algo bento, algo que nos remete a Deus. E quando nós temos as nossas cadeias, nós podemos beijá-la diante das dificuldades. Porque muitas vezes nós nos esquecemos dos nossos propósitos. Bento XVI, ele dizia que nós devemos ser cristãos e devemos sempre relembrar, rememorar, reviver novamente tudo aquilo que Deus prometeu a nós. Nós nos esquecemos muito fácil daquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Esquecemos as nossas promessas, esquecemos os nossos compromissos, os nossos propósitos com Deus. E quando nós, ao olharmos para a nossa cadeia, nós devemos relembrar as nossas promessas do nosso batismo. Nós devemos, com todo o coração, nos entregar essa verdade e relembrar aquilo que eu me prometi no meu batismo. Renunciar ao pecado, renunciar ao demônio e renunciar tudo aquilo que traz divisão. Se nós, com tudo aquilo que nós temos, tivermos vergonha de Deus, Deus se envergonhará de nós. Isso a própria palavra de Deus vem dizer. Aquele que se envergonhará de mim, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Então, irmãos, nós devemos abraçar a palavra e viver ela, porque de forma prática existem coisas, as nossas obras devem nos conduzir a Deus. Os homens devem olhar para as vossas obras e darem glória a Deus Pai. Então, de forma prática, nós também devemos expressar ao mundo as nossas práticas de devoção. Seja uma procissão, seja um terço na igreja, seja um terço na casa de um amigo, seja usando uma camiseta religiosa, enfim. Mas nós devemos expressar, usar os nossos objetos de devoção. Nós devemos ter a nossa cadeia, o nosso crucifixo, que nos remete a Deus. Enfim, irmãos, nós jamais devemos nos esquecer disso, porque nós devemos relembrar as nossas promessas batismais. Se eu renunciei ao pecado, eu devo buscar a Cristo.
E uma das coisas mais bonitas da devoção à Virgem Maria, e que o tratado vem dizer, que nós devemos ter um carinho, uma devoção especial pela encarnação. Foi através deste mistério que Deus veio ao mundo. E o próprio tratado vem dizer que no dia 25 de março é o dia onde nós devemos iniciar de forma especial um amor a essa devoção. Mesmo no meio da quaresma, se reza com muita devoção esse dia especial, porque 9 meses depois veio ao mundo o Salvador. Gente, para honrar a Deus, nós devemos sempre relembrar este dia belíssimo, onde, através do sim de uma mulher, através do sim de uma moça, Deus salvou a humanidade. Através do sim de Maria, foi redimido o não de Eva no jardim do Éden. E nós devemos lembrar dessa realidade. Deus, o grandioso, o Criador, saiu da sua condição e veio visitar a humanidade, se vestiu da nossa carne, experimentou as nossas dificuldades, mesmo sendo Deus, ele esvaziou de si mesmo, imitou a nós a tudo, exceto no pecado, mas Deus experimentou a nossa carne para nos redimir, porque se houve no começo da humanidade 2 que traíram a Deus, no fim de tudo, através de Cristo e da Virgem Maria, Deus redimiu a nossa humanidade. E esse mistério ele é belíssimo. E há inúmeras graças da qual Deus ele deseja derramar sobre aqueles que se dedicam a essa devoção especial ao mistério da encarnação do Verbo. Porque Jesus ele é todo de Maria e Maria é todo de Jesus. Não há como separar Jesus de Maria e nem Maria de Jesus. E diante de tudo isso, irmãos, isso nos leva a uma realidade que muitas vezes nós esquecemos e simplesmente esquecemos, que é olhar para tudo isso e pensar que a Ave Maria ou o Santo Terço é uma oração perdida, é uma oração que está aí jogada, que a igreja deu e que, enfim, não. Porque através dessas orações do Santo Rosário que nós meditamos, pelas mãos de Maria, a vida de Jesus. Para aqueles que têm dificuldade de ler a Bíblia, ao rezar o Santo Rosário, nós lemos a Bíblia inteira, ao recitar a cada Ave Maria a vida de Jesus. Porque o terço não é sobre a Virgem Maria, mas é sobre a vida de Cristo, desde a sua encarnação até a sua ressurreição. E nessa verdade, irmãos, nós devemos, com muito carinho, prestar atenção naquilo que nós rezamos. Ao rezar a Ave Maria, nós devemos prestar atenção a cada letra, a cada frase, porque tudo começou, o tratado vem dizer isso e eu risquei aqui, a salvação do mundo começou pela Ave Maria. A oração mais bonita feita à Virgem Maria se iniciou através do anjo Gabriel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Isabel continua, bendita é tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E feita com muito amor, é uma oração eficaz, que santifica e que muda a nossa vida. Irmãos, quantas vezes nós pensamos que a oração mais bonita é a gente pegar uma oração de um santo, ou ali, sei lá, em qualquer situação do dia e simplesmente pegar e fazer, vou fazer uma oração, isso, aquilo, e esquecemos do simples. Reze uma Ave Maria com muito amor e você tirar muitas mais almas do purgatório do que qualquer outra oração feita. Alegra muito a Virgem Maria e alegra muito a Cristo quando nós, com muito amor, nos rebaixamos e rezamos esta oração com muito amor e com muito carinho. O tratado também vem dizer o cântico de Nossa Senhora, a oração feita pela Virgem Maria, que muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que essa linda canção de Nossa Senhora vem nos dizer, o Magnificat. Gente, nesta oração nós vemos e nós devemos nos assemelhar a ela, porque Nossa Senhora, mesmo sendo mãe de Deus, ela diz que Deus olhou para a pequenez de sua serva,
que Deus olhou para a pequenez de sua serva. Ela nunca se agregou nada a si, mas sempre levou tudo para Jesus. E ela, como uma boa mãe, em todas as suas aparições, sempre nos leva a Cristo. E não há oração mais humilde, mais sincera, mais sublime do que essa. O cântico mais bonito de todos, feito pela Virgem Maria. E nós, toda vez que formos recitar esta oração, nós devemos rezar com ela, não simplesmente ler, mas rezar com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, cada frase, cada palavra dita pela Virgem Maria. Porque ao fim de tudo, vai nos levar ao desprezo a este mundo, ao desprezo às paixões desta terra. Porque a partir do momento que nós nos assemelhamos à Virgem Maria, nós fugimos do pecado. E quanto mais nós fugimos do pecado, mais nós vamos buscar amar a Deus. Amar a Deus. E quando nós nos apegamos à Virgem Maria, irmãos, nós não temos mais dificuldades em viver as práticas promovidas pela nossa fé. Porque de forma muito prática, quando nós amamos a Deus e amamos a Virgem Maria, nós desprezamos esse mundo. Porque nós sabemos que não é neste mundo que nós encontraremos a nossa paz. Não é neste mundo que nós seremos capazes de entender que existe algo maior para a nossa vida. Essa devoção vai nos ajudar, irmãos. E quando nós nos apegamos a Nossa Senhora e entendemos tudo isso, não haverá mais escrúpulos, não haverá mais dificuldades de viver a nossa fé, porque nós vamos acreditar como ela acreditou. Porque tudo é com, para e em Maria. Tudo. Porque a partir do momento que nós começamos a viver esta realidade de fé, Deus começa a agir e através da intercessão de Nossa Senhora, nós chegaremos à verdadeira fé, à verdadeira fidelidade a Deus. Porque nós passamos, assim como ela, a renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus, sem se preocupar, enfim. Deus dá a graça àqueles que desejam cumprir a vontade dEle. E é através de Nossa Senhora que Deus realiza em nós mudanças. E diante das dificuldades, nós devemos, com todo o amor, deixar Deus agir através da Virgem Maria. E aquele que segue o exemplo da Virgem Maria, alcança a santidade. Aquele que deixa Deus agir em sua vida e segue os exemplos de Maria, e em todas as ações com Nossa Senhora, alcança uma fé viva, pela qual ela creu e constantemente até o fim, até mesmo no pé da cruz, sobre o Calvário, permaneceu fiel. A sua humildade profunda, que levou Nossa Senhora a se esconder, a se calar e a se submeter a tudo, e a se colocar em último lugar. E por fim, sua pureza divinal, que jamais teve e nem terá semelhante sob o céu. E por fim, todas as suas outras virtudes. E essas três virtudes são as principais. A fé viva, uma fé que acredita, uma fé que é inquebrantável, que diante das dificuldades não treme, que diante das dificuldades não deixa de acreditar em Deus. Uma humildade profunda de entender que nada é nosso e é tudo de Deus, que é Deus que realiza, onde nós nos escondemos para que a graça de Deus aconteça. E nós nos colocamos em último lugar, porque a palavra dele mesmo diz: aquele que se põe em último será o primeiro, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão o primeiro. E a pureza, de uma forma muito sincera, amar sem esperar nada em troca, porque quem ama verdadeiramente, como dizia São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que o amor tudo crê, tudo suporta. O amor que não espera nada em troca, um amor que não se ira facilmente, um amor que é incondicional. E fazer todas as nossas ações em Maria, porque ela é a nova Eva,
pela qual nós alcançaremos a santidade. Ela que, de forma eficaz, sempre será para nós essa mãe que vai nos ajudar. Ela é a porta pela qual o sumo sacerdote entra e vem ao mundo. A porta da salvação é o ventre da Virgem Maria. O santuário da divindade, o reclinatório da Santíssima Trindade, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus e o mundo de Deus. Maria é fechada, Maria é selada. Os miseráveis filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, só têm acesso a este outro paraíso por uma graça especial do Espírito Santo, ao qual devem merecer, através da Virgem Maria. Porque aquele que se configura as virtudes ao exemplo de Virgem Maria, fica livre de suas perturbações e de seus temores e escrúpulos. Aí esteja em segurança ao abrigo de todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que aí já não tem mais entrada. Por isso ela diz: o que opera nela não pecarão. Habitam a Santíssima Virgem, todos aqueles que habitam na Santíssima Virgem Maria não cometerão pecado grave, porque a alma fica configurada em Cristo, e a Cristo ela se entrega. Irmãos, isso é muito fato, porque a única preocupação da Virgem Maria era amar Jesus. E quem ama Jesus não está preocupado com o pecado, só quer amar a Deus. E quando nós deixamos de olhar para o pecado e olhamos para Deus, automaticamente nós deixaremos de pecar. E para tudo isso, no fim, chegamos a fazer todas as ações para Maria, porque ela levará as nossas orações a Deus. Ela, de forma muito clara, muito eficaz, vai nos levar a Deus. E nós, como bons filhos, como bons escravos, saberemos que ela saberá muito melhor do que nós como agradar a Jesus. Essa devoção nos leva de forma muito mais eficaz, muito mais profunda, o nosso amor a Cristo. Se pudéssemos resumir, como eu falei no começo, essa devoção nos leva a amar a Cristo, vivermos de forma mais profunda e radical o nosso batismo. E entendendo que é através dela, da intercessão dela, do exemplo dela, que nós chegaremos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Espero que você tenha gostado dessa formação. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Não sei se vocês estão vendo esse vídeo somente para a consagração Nossa Senhora de Fátima, ou no futuro para a consagração, enfim, você vai fazer a sua consagração à parte, enfim, não sei. Na Fraternidade nós temos 2 datas, 13 de maio e 8 de dezembro. Se você está vendo 8 de dezembro, também se entregue e entenda que através dela, porque Deus nos deu um caminho que é a própria Virgem Maria. Nós temos o Cristo, o caminho, verdade e vida. Mas o exemplo que se nós devemos seguir a Cristo em plenitude, nós também devemos ser gerados, educados e seguir o caminho que é a Virgem Maria. Deus te abençoe, Deus te guie e que Nossa Senhora, como uma boa mãe, te ajude, te auxilie no processo em direção à santidade. Deus te abençoe e fique na paz de Jesus.